Continuando a falar sobre Estado e democracia, agora com uma ênfase maior em democracia e alguns autores interessantes, vou falar de um autor contemporâneo do século XX, o Robert Dahl. Ele é um autor que me gerou interesse por causa das leituras do amigo Fernando Bentes, doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional, como o professor Vitor Nunes pela PUC-Rio. Eu tenho bons amigos, eu tenho boas influências literárias, eu sou apresentado a bons textos. Como é que eu posso dizer? Academicamente, eu não ando só. É isso aí. Não tem uma música da Maria Bethânia assim? Então, academicamente, eu não ando só. Bom, é, o Robert Down, procurei ler até a pronúncia adequadamente, não sei se fiz isso, meu inglês é meio Joel Santana, já falei isso, não tenho pudores de falar isso. Ele trabalha muito a ideia da poliarquia, que é um modelo de democracia mais realista, que se afasta das ilusões e armadilhas do modelo de democracia clássico ateniense e até reconhece certas limitações das democracias contemporâneas. Se a gente quer sintetizar um pouco esse autor, a gente precisa primeiro entender melhor a poliarquia, que vai tentar descrever como são os regimes democráticos atuais, como eles funcionam, como eles existem, e vai tentar estimular que esses regimes, dentro do possível, tenham o máximo possível de participação política, ampliação da participação política e a competição entre elites. O poder vai ser distribuído em múltiplos centros de decisão e os cidadãos precisam ter acesso à participação política. Mas para que eles tenham acesso à participação política, há uma série de pressupostos, uma série de requisitos para essa participação política ser abrangente e inclusiva. É, Basicamente, a gente precisa de uma participação efetiva, todos os cidadãos devem ter oportunidades iguais para expressar suas preferências. Se você é vascaíno, você é vascaíno, eu sou flamenguista, e no Rio não há outro igual, só Flamengo tricampeão mundial, mas tudo bem, é uma democracia. A igualdade de voto, uma cabeça, um voto, nenhum voto com peso superior. A chamada compreensão esclarecida, eu gosto muito disso. Cidadão, para ter noção de democracia, e aí eu resgato até um pouquinho o Rousseau. Rousseau fala que democracia não se realiza apenas nas eleições, e que o homem nasce livre, mas vive aprisionado, vive a ferros. Para que exista democracia, é necessária uma compreensão esclarecida, ou seja, o cidadão tem que ter acesso a informações. Ele precisa ter informações adequadas para tomar decisões informadas, decisões esclarecidas, racionais. Aí o perigo da fake news, né, gente? Aí o perigo da mídia sensacionalista. Aí o perigo da Revista Oeste. Revista Oeste, deu pra ouvir? É, Devia falar isso alto não, mas falei. Dá pra sentir que eu não sou fã do Augusto Nunes, né? E não é porque ele tentou agredir fisicamente um jornalista britânico, não. Melhor não falar, né? Vai soar muito feio, muito chulo. O nosso querido autor,
Robert Dahl, ele vai falar muito que precisa existir um controle de agenda. Então, os cidadãos vão ter que influenciar quais assuntos são prioridade, quais devem ser discutidos e quais devem ser decididos. E a gente precisa avançar muito nisso, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, teve projeto de lei para o dia do bebê reborn, que graças ao bom Deus, o prefeito Eduardo Paes vetou. Quero ver se a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro vai ter coragem de derrubar esse veto. Jesus, crianças estão ficando adultos precoces e adultos estão se comportando pior que crianças. Mas a criança tem alguma pureza, né? No caso do adulto com bebê reborn, eu recomendo um bom psiquiatra. E isso não é depreciativo, não. Quando saúde mental é problema, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, exercício físico, tudo isso é necessário. E a boa medicação. Ainda dentro desses requisitos, pressupostos para a participação efetiva do cidadão, nós temos a chamada inclusão de todos os adultos, ou seja, todos os membros da comunidade devem participar e ter os mesmos direitos políticos. Isso em algum ponto combina com o Habermas, que fala numa comunidade intersubjetiva, na situação ideal de fala, onde todo mundo tem que participar, sem coerção, sem violência, todos com direito de fala, desde que exercendo isso racionalmente, até porque, como dizia meu antigo professor Antônio Carlos Cavalcante Maia, democracia tem que ter seriedade, não é conversa de botequim. Ele dizia, e eu reitero, e as condições, institucionais para uma poliarquia, segundo o nosso autor Dahl, ele vai dizer o seguinte: a liberdade de expressão, porque também não é absoluta, né? Mas tem que existir. Ela não é absoluta porque ela não pode ser utilizada para camuflar o preconceito e o discurso de ódio, o hate speech. O acesso a fontes alternativas de informação. Fontes de informação existem muitas, só que aí a gente também tem que pensar quais são as mais qualificadas e como fazer com que o cidadão busque fontes de informação mais qualificadas e não o WhatsApp do tiozão. A autonomia das associações políticas, dos partidos políticos, que são instrumentos da democracia, em tese dão voz à população. Vai ter uma crítica que eu vou fazer mais adiante. Eleições livres, justas e frequentes, periódicas, e que vença quem tem mais votos, tá? A inclusividade no direito de voto, analfabeto vota, tá? Nossa Constituição garante isso. O que o analfabeto não tem é capacidade eleitoral passiva, ele não pode ser eleito, mas votar ele pode. A existência de cargos públicos eletivos selecionados por eleições livres, periódicas, com sigilo do voto, e a responsabilidade dos governantes perante os cidadãos. O rei erra, tá? E às vezes erra muito. Devemos dizer que a democracia não é algo fácil, né? Churchill dizia que a democracia é o pior dos regimes, mas comparada aos outros, é o melhor. O que ele quis dizer? Fora da democracia, a gente vai ter a barbárie. Não existe uma democracia perfeita, isso é importante no Down. E ela é um processo em desenvolvimento que vai ter avanços e recuos. A Marilena Chaui fala muito isso, que a democracia vai ter avanços e recuos. E a gente está vendo na contemporaneidade isso.
E a necessidade, é lógico, do pluralismo e da tolerância. O que a gente não admite? O que nega o pluralismo? O fascismo, o nazismo, mas o pluralismo, a tolerância devem existir. A diversidade de grupos, a diversidade de interesses, isso é fundamental para a estabilidade democrática. E a tolerância política, o respeito ao outro, ainda que ele tenha uma opinião divergente da sua, que é uma condição fundamental para a sobrevivência da democracia. O que podemos depreender aqui? Que a polarização, que o extremismo político, que essa coisa que está contaminando não só o Brasil, o mundo, o extremismo político, o radicalismo, o ódio, ao contrário, não é algo bom. Tem que existir um diálogo saudável, tem que existir razoabilidade, respeito ao outro, empatia. Engraçado, né? Quanto mais as pessoas têm acesso à participação e informação, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o TikTok, os vários canais de redes sociais, mais as pessoas são violentas. Que mundo louco e contraditório é esse?